uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Uma alegria dividir esse momento com você, que nos acompanha, que dá o carinho da sua audiência. Muito, muito, muito obrigado. Tá bom? Deixo aqui já para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais um canal aí para a gente poder interagir, conversar. Recebo muitas mensagens dos nossos telespectadores, um feedback importantíssimo, animador, que revigora as nossas forças para o trabalho. Muito obrigado a todo mundo que passa por lá e deixa a sua mensagem também, o seu carinho, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, já vamos colocar o tema aí para a gente começar a nossa conversa de hoje, que promete demais, um dilema aí filosófico, teológico, interessantíssimo. Vale a pena você nos acompanhar. Bom, recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o pastor James França Correia dos Santos, ministro da Igreja Manancial de Vida em Diadema. Pastor James, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Graça e paz, paz do Senhor. Zeca, um privilégio enorme retornar a essa casa com você, com o reverendo também. Um privilégio enorme estar aqui para debater esse tema tão importante para a igreja. A alegria é sempre nossa, meu irmão, recebê-lo, aprender um pouquinho com o irmão também. Ouvi-lo sempre calmo, aquela voz mansa, é edificante. Obrigado pelo carinho. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, pastor James, por favor. Igreja Manancial de Vida em Diadema, Rua Afonso Pena, número 163. Cultos, quarta, sábado e domingo, 19h30, 19 e 17h30 no domingo. Boa, tem as referências para você da igreja, inclusive o contato do pastor James já apareceu aí para você. Vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, para você acessar, conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão, entrar em contato. Inclusive, se quiser informações da igreja também, é por lá que você pode acessar, tá bom? Região ali do ABCD, demograficamente, é a maior concentração de igrejas do estado de São Paulo. Não faço referência a nenhuma pesquisa porque não conheço, mas tenho quase certeza. Sim, a cada esquina uma igreja. Exatamente, são muitas igrejas. Região abençoada. Não é à toa que cresce economicamente forte. Isso. Ali é bom demais. Bom, leva o nosso abraço à igreja também, viu? Agradeço. Pastor, muito obrigado pelo carinho. E nós temos o privilégio de receber também na noite de hoje o reverendo Amaury Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Amaury, muito obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Graça e paz, uma ótima noite, meu irmão. Graça e paz, bênção reencontrar aqui, nosso querido James, é sempre bom falar com ele, né, nessa tranquilidade. Meu desafio é tirá-lo da calma hoje, ó. Colocá-lo num mar mais agitado. Agitar um pouco as águas ali, né? Olha, mas que bom estar aqui mais uma vez, que bom ter essa turma preciosa, Brasil e mundo, que segue o Vejam Só, que assiste, acompanha, se alimenta e cresce aí, né? O debate é bom, que tira da zona do conforto e põe para ler, manda pensar, manda buscar aí os argumentos, e é um formato muito precioso de ensino. Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso objetivo e graças a Deus tem derramado graça e nos ajudado nesse trabalho e nessa caminhada. Reverendo, para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Isso. Estamos ali na zona leste de São Paulo, na Penha, na rua Major Rude 145. Temos cultos lá aos domingos, 9 da manhã. Um culto em espanhol, 11 horas. 18 horas também, segunda, quarta tarde, sexta, adolescentes. Na quinta, uma aula de teologia boa, gostosa também de participar. Sábado, culto de jovens. Tem atividades aí a semana toda. Boa, inclusive os contatos também que o reverendo Amaury disponibilizou dele, da igreja, já apareceram e ficaram salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso a essas informações, tá bom? Conhecer um pouco mais do ministério do nosso irmão e do trabalho realizado ali pela Igreja da Penha, bem no centro ali, naquela cidade da Zona Leste já, né? Isso, Não dá nem para falar que é um bairro da Zona Leste, ali, uma cidade ali da Zona Leste. E você vai encontrar ali essa igreja que realiza ali um ministério muito, muito, muito importante na região. Uma série de atividades impactando aquele bairro ali também, tá bom? Então, chega por lá no nosso perfil para você encontrar os contatos da igreja e do reverendo Amaury. Bom, vamos colocar na tela aí o nosso tema de hoje. E eu falei que era um debate filosófico e teológico interessante, porque a pergunta é a seguinte: como
os cristãos podem legitimar um Deus que manda, ou que decreta, ou que ordena o genocídio, a matança, a morte de nações inteiras. E esse é um contraste que a gente faz com aquela frase emblemática do cristianismo, dizendo que Deus é amor. Como é que nós vamos juntar essas duas coisas? Como que isso funciona? Bom, é um debate difícil, interessante e que realmente precisa ser colocado diante dos nossos olhos. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Meus convidados vão ter a oportunidade de responder a nossa pergunta, colocando o caminho, obviamente, que eles vão seguir. Na sequência, eu vou abrir a enquete para você participar também. Pastor James primeiro, depois o reverendo Amaury. Como que nós vamos legitimar um Deus que decreta, que ordena essas ordens, Pastor James? Maravilha. É um tema interessantíssimo e eu acredito que temos pressupostos semelhantes, que é a soberania de Deus. Então, eu começo aqui fazendo a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6. O Senhor mata, o Senhor preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor dá pobreza, o Senhor humilha, o Senhor exalta, o Senhor levanta o necessitado do monte, de cinza ergue o pobre, Ele faz sentar com os príncipes e dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Então, a soberania de Deus e suas decisões são o nosso pressuposto. Antes de qualquer coisa, de qualquer argumentação, eu preciso entender que estamos falando de um Deus que criou a vida, a terra por onde está a vida, e Ele é soberano sobre todas as coisas que Ele criou e tem o poder de decidir sobre todas elas. Se vive, se morre, se continua, se para, se faz, se humilha, se exalta. Ele é o Todo-Poderoso e, neste sentido, é o pressuposto da resposta, né? Partimos desse pressuposto. Primeiro, por quê? Por que eu legitimo? Porque Deus é soberano. Então, já parto desse pressuposto, né? De que Deus é soberano. E aí a gente vai trabalhar alguns textos a partir da justiça de Deus, do juízo, do que é o Antigo Testamento. Nós precisamos entender que não é só a guerra divina, porque essa pergunta passa pela guerra divina, a questão das guerras de conquista, as questões bélicas de Israel, relacionadas a Israel, mas também a imagem, a perspectiva literária que aborda sobre Deus numa perspectiva muito violenta. A perspectiva que se tem sobre Deus, em muitos textos, é muito violenta. Quer ver, por exemplo, Jeremias capítulo 20, versículo 7... né? O próprio Jeremias fala, desde o dia que fui chamado, eu fui chamado para gritar violência e destruição, né? E aí no 27 ele diz assim, que o Senhor usou força contra mim e eu fiquei, né, no chão. Salmos 74, o Senhor esmaga a cabeça dos monstros marinhos. E aí esse aqui, Jó, que é o texto que mais mostra, que mais poeticamente fala sobre essa violência, Jó capítulo 6, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno dela. Os terrores de Deus se armam contra mim. Então, não é apenas um Deus que aborda sobre essa questão da guerra divina, que manda destruir por juízo, numa concepção escatológica, os povos vizinhos, até mesmo porque é uma questão de pureza, impureza, mas que também constrói sobre ele, a perspectiva literária do Antigo Testamento constrói em diversas vezes uma perspectiva de um Deus que é violento, de um Deus que é o Javé Tsevaot, Senhor dos Exércitos, né? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, numa perspectiva bélica, numa perspectiva, muitas das vezes, violenta. Tá? Então, a gente precisa entender essas imagens, essas figuras e essas construções e como isso vai. Se isso termina no Novo Testamento, se isso continua com Jesus. Se Jesus anula essas imagens ou se ele ressignifica, mas mantém. Boa. Tem muita coisa para a gente falar e já deixei já marquei aqui que tem uma perguntinha aqui para fazer na sequência. Mas antes quero ouvir o reverendo Amaury respondendo a nossa pergunta-tema. Reverendo, como é que nós vamos legitimar esse Deus diante das situações, das histórias narradas, principalmente no Antigo Testamento, com relação a essas matanças? Então,
assim, a afirmação de que Deus é amor, ela é somativa àquilo tudo que Deus é. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que Deus é só amor, né? E quando a Bíblia diz que Deus é amor, não está falando também desse sentimento humano simplista que nós chamamos de amor, né? O amor de Deus é algo muito mais amplo, muito mais profundo, perfeito e abrangente. Agora, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus é santo, diz que Deus é justiça, diz que Deus é fogo consumidor. Ou seja, Deus não, assim, esse atributo de Deus não é o único atributo de Deus. Aliás, um ser que é só amor é imperfeito. Deus é um ser perfeito. Então, ele é amor e é também justiça. Esse Deus é santo. Então, ao mesmo tempo que ele é amor, ele é santidade, ele é pureza. Então, nesse ser supremo e soberano que é amor e que de fato ama, existe também a questão de ser o Senhor da história, o Senhor soberano e dono da criação. E quando nós dizemos que Deus, por ser amor, não pode exterminar, né, e a Bíblia vai dizer que Deus fez cair fogo e enxofre do céu e destruiu uma cidade, 2 cidades, seriam, na verdade, 5 cidades inteiras em Sodoma e Gomorra. Quando esse Deus, segundo Gênesis, fez vir uma grande inundação e exterminou aquela geração inteira, preservando apenas uma família para, a partir dela, repovoar a terra. Então, a Bíblia está falando de um Deus que é juiz soberano. E um juiz não pode ser incoerente com a sua natureza, de ser justo, de ser reto, de ser santo. Ou seja, o fato de Deus amar não amarra a mão de Deus de exercer juízo e punição. O amor de Deus não é frouxidão. E aí as pessoas confundem isso, né? Elas imaginam um Deus frouxo assentado no trono do universo, reagindo, perdido às paixões e emoções humanas. Não. Isso é um Deus amoroso, mas que é santo e justo, assentado no trono do universo, governando uma humanidade caída, perdida, problemática, complicada. Né? No Velho Testamento, a minha forma de ler aqui, não é uma revelação, aí talvez vai sutilmente divergir um pouco aqui do James, que é assim, eu entendo que ele está falando de como as pessoas olham, né? Não é o que a Bíblia está dizendo, de fato, e aí nesse sentido tem razão, né? As pessoas olham e enxergam um Deus violento no Velho Testamento. Não, é um mundo violento. E você tem um Deus amoroso, justo, né? Sábio, soberano, dono da criação, observando do céu e governando uma humanidade perdida, violenta. A violência começa nos primórdios. Gênesis 6, quando diz que era mau o desígnio do coração humano, que os homens se tornaram poderosos, grandiosos, dominavam, subjugavam, tomavam para si várias mulheres. Ou seja, já está falando de tiranias, já está falando de ditadura, já está falando de homens mais fortes dominando e subjugando e praticando violência, subversão contra os mais fracos. E Deus olha para aquele mundo, irado com aquilo, reseta aquele mundo. Ou seja, e o conceito bíblico é: Deus é soberano, e se ele é soberano, ele é dono. E se ele é dono, ele pode. É diferente, aqui, contudo, né, já de começo, dizer assim: Deus é a favor do genocídio? Não. Mas Deus nunca diz que Israel pode, a seu bel prazer, praticar genocídio contra quem quiser. Na verdade, a ordem de extermínio vai direcionada a povos específicos, que não é uma iniciativa de Israel exterminar. Aliás, Israel nem obedeceu à ordem de exterminar. Israel foi até desobediente. Né? E Deus está exercendo juízo especificamente sobre aqueles povos. E não é Israel do coração resolvendo e Deus referendando. Não. É Deus exercendo juízo. É só o jeito de julgar e exterminar aquele povo naquele momento. Uma hora foi com dilúvio, uma hora foi com fogo caindo do céu, uma hora foi por meio da guerra. Foi com guerra, sim. Até para a gente iniciar, já vou pedir para ambos responderem, depois nós vamos entrar em pormenores dessas dinâmicas da soberania, como isso significa, num decreto que vem de Deus, numa resposta àquilo que o homem faz. Talvez o grande dilema, o pastor James, e depois a Verena Mori já vai na sequência também falar, é a gente organizar
a nossa justiça com a justiça de Deus. Então, quando a gente fala assim, Deus mandou matar, ou matou, ou exterminou, que tirania. Porque talvez seja difícil na nossa mente agregar todos esses atributos que o reverendo Amaury falou, né? Que ele é amor, que ele é justiça, que ele é santo em um só, e entender que isso também é amor. Não dá pra gente, né? Exatamente, né? A perspectiva, como eu mencionei, é sempre da terra de enxergar essa violência e também atribuir essa violência a Deus, né? E da mesma forma, querer a liberdade transvestida de amor, né? Ali camuflada de amor, e querer que essa liberdade amorosa seja legitimada por Deus, por um Deus bíblico. Isso não existe, né? Então, é uma perspectiva terrena apontando na direção do eterno. E aí, na lei, né, por exemplo, no livro do Gênesis, nós temos no livro do Gênesis, esses povos vizinhos a Israel são, se você, na leitura do livro do Gênesis, são famílias. Esaú, os descendentes de Ló, são famílias, né? E quando a gente chega com Moisés, com o Êxodo, você já tem uma questão de guerra santa, de um povo separado. O Deus, inclusive até o nome do Deus muda, né? Deus fala, olha, eu me apresentava para Abraão, Isaac e Jacó como um Deus todo-poderoso. Agora, vocês me conhecem pelo nome. Agora é uma questão que eu separei e santifiquei esse povo para mim. No final do livro do Êxodo, você tem a presença de Deus entrando na tenda. O Deus que passa a habitar no meio do povo. E o livro que vem em seguida é o Levíticos, que é uma sucessão de regras agora que o povo precisa cumprir para que essa presença de Deus que habita no meio dele não seja maculada. O livro de Números, na sequência, você tem já os primeiros erros, as primeiras falhas, que são o livro de Números dividido em 2 blocos. A primeira geração que saiu ali, que foi toda subjugada porque não respeitou e foi ali exterminada, a terra abriu, engoliu, enfim. Mas você vê na lei, por exemplo, essa questão que passa pela santidade de Deus, pela vontade de Deus de separar um povo e de que aquele povo se mantenha santo. Êxodo capítulo 21, 12. Quem ferir alguém de modo que este morra, também será morto. Qualquer dos filhos ou dos estrangeiros que habitem em Israel, que dê seus filhos a Moloque, certamente será morto. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. A congregação apedrejará. Levíticos 20, Levítico 24, agora Deuteronômio 13. Se teu irmão te incitar dizendo, vamos servir a outros deuses, você vai matar. E a tua mão será a primeira contra ele a matar. Ou seja, você vê que as leis estão o tempo todo falando o seguinte, transgrediu contra a vontade divina? Morte. Não tem meio termo. O Antigo Testamento aborda dessa forma e as leis são dessa forma. Então, quando a gente vê essas imagens de violência sendo abordadas no Antigo Testamento, é a partir de uma perspectiva da santidade de Deus, do juízo de Deus e da soberania dele. Difícil a gente organizar isso, né, reverendo Amaury? Acho que talvez seja a maior dificuldade do ser humano, do estudioso bíblico, do cristão, tirar a referência da nossa justiça. Porque quando a gente fala assim, Deus fez isso, nós estamos falando da nossa perspectiva. Talvez no macro ainda seja mais fácil de entender. Deus mandou matar aquela nação e tal. Mas às vezes no micro, quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem, é difícil a gente imaginar que o nosso bem pode ser uma doença, que o nosso bem pode ser às vezes o desemprego, pode ser uma dificuldade financeira. E aí a gente tende a colocar isso nos ombros de Deus, né? Falou que a culpa é dele e não entender esse aspecto multifacetário da sua personalidade. Nós temos essa dificuldade, né? Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, significa que nós somos o que Deus é, mas Deus não é o que nós somos. E nós começamos a querer enxergar Deus como sendo um ancião velhinho, um ser humano sentado no trono, e aí eu olho para ele e digo, ele não pode fazer isso, mas ele está errado. Ou seja, eu me coloco como julgador de Deus, né? Perfeito. E, na verdade, a essência até da queda de Adão e Eva é exatamente essa, né? De achar que Deus está fazendo errado e que eu preciso ser semelhante a Deus, saber o que Deus sabe para poder o que Deus pode, para fazer o que Deus faz, ou seja, eu quero ser Deus. Essa é a essência da queda. E assim, a essência da fé é exatamente confiar que Deus sabe o que faz.
Isso é horrível para o coração humano. Entender assim que, mesmo quando eu não entendo o que Deus faz, eu não sei o que Ele está fazendo, Ele sabe o que está fazendo. E eu tenho que confiar nele. A relação com Deus, desde o Gênesis, desde o Éden, é de confiança. Deus disse, olha, tem uma árvore ali no meio. Se vocês não comerem dela, viverão eternamente, porque comerão da árvore da vida. Se não confiar em mim e quiser comer daquela árvore do meio, vai perder o acesso à árvore da vida. A relação com Deus é essa relação de fé, de confiança. Saber que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele fará o melhor e que eu não preciso do controle da história. Que eu tenho que ser súdito e confiar no Rei Supremo. O ser humano quer governar, ele quer reinar, ele quer gerenciar. Por isso que nós queremos dar palpite em Deus no seu governo soberano e não entendemos. E aí olhamos com essa visão limitada, fracionada, pequena, do ponto de vista de onde estamos, projetando para Deus o que Ele pode e não pode fazer. Há várias perspectivas para olhar as coisas que Deus faz, mas até, por exemplo, no extermínio dos cananeus, tem um ato de misericórdia de Deus. Porque quando nós olhamos, vamos pensar aqui, eu gosto de usar essa figura. Se você tem um braço e esse braço começa a não ter circulação, ele tem uma infecção e entra aqui num processo de necrose, o que tem que fazer com esse braço para eu não morrer? Cortar. Eu tenho que cortar esse braço. Eu vou olhar para o médico e dizer, o senhor é muito mal, cortou meu braço. Esse médico salvou minha vida. Sim. Mas ele me mutilou. Ou seja, ele fez um mal para meu bem. Perfeito. Quando Deus manda eliminar os cananeus, é um ato de misericórdia, inclusive com a humanidade inteira. Porque quando nós entendemos o estilo de vida do cananeu e a realidade sanitária daquele momento da história, nós vamos ver que aquele povo era uma ameaça. Deus, lá atrás, Deus disse assim, eu não exterminarei, nos dias de Abraão, não exterminarei esse povo ainda porque não se completaram as iniquidades deles. Deus espera. Você vai piorar, né? Olha, você vai ter os hebreus, 400 anos de Egito. Depois é que Deus tira o hebreu de lá e diz assim, agora entra aqui e acaba com esse povo. Quando olha para as práticas daquele povo, não é assim só usar o pecado deles para justificar o extermínio deles, mas assim, o que mais nos dói é Deus dizer assim, até as crianças, elimine tudo. E a gente olha assim e diz, mas que crueldade, matar as crianças. Mas eles já faziam isso. O principal culto deles era o culto de Baal. Uma das estátuas de Baal, uma estátua de 13 metros de altura, que eles enchiam de crianças. Tacavam fogo por quê? Era um povo extremamente libertino. A principal forma de culto deles era a adoração a Baal, que era com rito de fertilidade e que resultava em muitas crianças sem filhos, sem pai, sem mãe. E a sociedade, a arqueologia nos mostra isso, era repleta de crianças perdidas, sem pai, sem mãe naquela... E as crianças já eram usadas em rituais de sexualidade, de sacrifício. Então Deus olha para aquela sociedade e diz, elimina essa sociedade. Por quê? Eles, nos sacrifícios às divindades, comiam, bebiam sangue humano, andavam com a cabeça do ser humano na mão pelas ruas. Era um povo porco, sujo, pervertido, num grau irrecuperável. E que de lá sairia certamente uma pandemia que comprometeria a humanidade. O grau de falta de civilidade daquele povo comprometia não só a eles, mas a humanidade como um todo. Dali, com certeza, sairiam doenças, uma gangrena que sim. colocaria em risco. Ou seja, aquele ato de Deus de crueldade é, na verdade, uma amputação necessária para preservar a própria humanidade. Posteriormente. Perfeito. Bom, deixa eu abrir aqui a enquete para você participar, votar e nos ajudar aqui na construção do programa de hoje, tá? Acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção deixou lá. É a seguinte, Deus é justo ao ordenar a destruição de nações inteiras? Essa é a pergunta. As opções são as seguintes. Primeira delas, sim, Deus é justo, pois sua natureza é santa. Segunda opção, sim, mas ele dá às nações chances de arrependimento antes de julgar. E a terceira opção, é difícil entender. É aquele famoso não sei, né? Então vai lá, escolha, vote, participe, contribua, dê a sua colaboração para a nossa construção de hoje também, tá bom? Pastor James, vou voltar a palavra ao irmão.
Esse bloco está bem no finalzinho. Então, caso não dê para o irmão fazer toda a construção da resposta, aí no bloco sequente a gente pode voltar também. Mas agora eu quero entender um pouquinho dessa dinâmica que o irmão, teológica, que o irmão faz. Logo no início falou da soberania de Deus e cravou isso. Perfeito. Mas a gente tem no nosso imaginário muito aquela questão da soberania de Deus relacionada ao decreto muito defendido pela filosofia calvinista e tal. Deus determinou e é aquilo. Como é que você trabalha essa questão da soberania? Realmente Deus determinou aquilo, um controle de Deus da história a partir da resposta que o ser humano dá? Como é que isso funciona na sua construção, por favor? Bem, não entrando muito por essa questão da determinismo, enfim, até mesmo porque a minha perspectiva tende a ser, né, pelas minhas bases, arminiana, né? Eu acredito que este é a resposta de Deus à desobediência do ser humano. Vejam que não foram todas, como o reverendo mencionou, todas as nações que foram julgadas desse modo, dessa forma. Algumas pontuais estão na Bíblia, no texto, né? Algumas, como na última fala do reverendo, Deuteronômio 20, capítulo 16, versículo 18, que Deus chega e fala, olha, vocês vão passar a fio da espada, todos do sexo masculino, né? No versículo 14, mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti e desfrutará o despojo do inimigo, né? Que o Senhor Deus te deu, né? Então, nesse caso aqui, as crianças e as mulheres estão sendo preservadas, né? E aí as crianças do sexo masculino são circuncidadas e as mulheres vão se tornar esposas, né? E, enfim, passarem a congregar, né, passar a ser da comunidade de Israel. E no versículo 18, para que não, aqui está a grande resposta, para que não vos ensine a questão da gangrena, né, nem fazer segundo a todas as suas abominações que fizeram seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Ou seja, para que isso não seja praticado mais e para que Israel não aprenda essas abominações, estão cortando o mal pela raiz. Isso aqui é resposta de juízo de Deus para toda a maldade que esse povo está praticando. Não há uma determinação, na minha opinião, que não acredito nesse determinismo, tá? Mas é um juízo de Deus. Da mesma forma que o Cristo do Evangelho se manifesta, fala todo aquele que crê será salvo. E a condenação é essa: quem não crê já está condenado. E nós vemos o Jesus que vem como cordeiro nos evangelhos ali, mas no livro do Apocalipse nós sabemos que é juízo. No livro do Apocalipse é justamente as imagens do Antigo Testamento vindo agora sobre todo aquele que não creu na mensagem do cordeiro, né? Então, na minha perspectiva é essa. O juízo de Deus em resposta àquele que não crê, aquele que desobedece, aquele que pratica abominações. Tá, é uma resposta à atitude não arrependida ou não transformada do ser humano. Reverendo, para a gente encerrar o bloco aqui, então, quero que o irmão trate dessa sua perspectiva da soberania de Deus e do cuidado dele já numa questão planejada, uma resposta àquilo que o ser humano faz, ou já utilizando a maldade do ser humano para o cumprimento do seu plano. Tá, é assim, quando nós olhamos esse plano da existência, só tem 3 opções. Ou Deus determina, ou o homem determina e Deus reage contingenciando, ou é aleatório. O aleatório é a característica do naturalismo, né, do evolucionismo. As coisas acontecem espontaneamente. Né, não cabe a existência de um Deus num mundo aleatório, que Deus seria o Deus do deísmo, né, que criou, deixou a criação e foi embora. Ou é ateísmo ou é deísmo num mundo aleatório. Não cabe teísmo num mundo aleatório. Num mundo aleatório seria estranho. Ou nós temos um Deus que determina as coisas, ou temos um Deus que só reage ao que o ser humano faz, e o ser humano é o grande protagonista da existência. A nossa forma, né, mais calvinista de enxergar essa coisa aí cunhado de calvinista, mas é
é o que entendemos a Bíblia mostrando, né? É o que entendemos das Escrituras. Quando, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus criou até o ímpio para o dia da calamidade, que Deus faz o vaso de honra, o vaso de desonra. Ou seja, tem tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento apresentando Deus conduzindo todas as coisas, Deus determinando todas as coisas. O que se confunde, né, aqui nesse ponto é que Deus determinou que o cananeu seja depravado, pervertido, e que Deus estava lá em Canaã empurrando os cananeus para pecar, para sacrificar as crianças, para fazer um ritual de fertilidade, onde todo mundo fazia sexo com todo mundo. Deus estava ali condicionando aquelas pessoas a serem daquele jeito, né? Não é isso, né, que é a perspectiva que o calvinismo entende da Escritura Sagrada. O que nós entendemos é que Deus, quando decreta todas as coisas, ele está na eternidade. Na eternidade você tem várias vias possíveis de linhas da história. E essa que está acontecendo porque é essa que Deus determinou que aconteça. Por quê? Se não fosse essa vertente da história, existiam bilhões, trilhões, quadrilhões de linhas possíveis. Infinitas possibilidades. Se fosse aleatório, estaria tudo em aberto e qualquer uma delas podendo acontecer. Mas não é isso que nós lemos na Bíblia. Nós lemos na Bíblia que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus tem uma linha traçada. Deus tem um rumo traçado. Não é que Deus está determinando que eu minta, que eu roube. Não. É que Deus decretou essa vertente da história que está acontecendo, porque nela ele tem um plano soberano e que no final de tudo convergirá para a glória de Deus, seja a glória de Deus salvando os que serão salvos, seja a glória de Deus condenando os que serão condenados. Mas essa vertente, esse fluxo de história, essa linha, esse roteiro, é escrito e determinado por Deus. Agora, o ato do ser humano de pecar, do cananeu lá, de ser assim, do sodomita, de ser daquele jeito, é um ato humano, é uma responsabilidade humana. Deus não fez o ser humano fazer, ele é que fez e Deus o puniu. Sim, é o que eu costumo brincar aqui no Vejam Só, das poucas vezes que você vai ver na vida um presbiteriano falando do mistério. É aí. Esse ponto aí é o mistério presbiteriano, né? No pentecostalismo tem mais essa coisa do mistério. Tem outros mistérios, né? Agora, não, eu entendo aqui na teologia calvinista é esse mistério da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Não tem uma explicação lógica. É o mistério. Tá vendo? O pessoal fala mal dos presbiterianos, mas aí, ó, tem mistério também no presbiterianismo. Irmãos, eu preciso ir para o intervalo rápido, depois a gente volta, nós vamos continuar essa conversa e trazendo principalmente uma aplicação para a nossa mentalidade e para a nossa sociedade. Como é que esses textos devem conversar na nossa leitura hoje? Como é que nós vamos entender isso? O pastor James muito bem falou logo no início, né, de como que nós vamos fazer e olhar essas figuras, né, a partir de Jesus, se isso muda, não muda. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa leitura hoje desses textos também, tá bom? Nós vamos fazer isso na sequência no próximo bloco. Antes, anota aí o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, nossa parceira aqui do Vejam Só, quer se preparar para o trabalho ministerial, quer se aprofundar no conhecimento teológico das Escrituras, a Grade é a nossa indicação. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Anota o número amanhã, em horário comercial, você liga já para se preparar para os cursos para o ano que vem. Exatamente. Já vai se programando aí, tá na hora de você estudar e de se preparar e a Grade vai te ajudar nisso, tá bom? Ficam aqui também os contatos da HIT para você acompanhar, curtir, conhecer, ficar mais próximo da nossa programação e de tudo que a gente faz aqui na emissora, sempre pensando na sua família. É uma programação que toda a família pode assistir, tem muita coisa preparada, com dedicação, com carinho, para ser bênção na sua vida. Então vem conhecer o nosso trabalho, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje aqui no Vejam Só, recebendo nos nossos estúdios, o pastor James França, reverendo Amaury Oliveira, eles que já no primeiro bloco já colocaram aqui muito bem, né, a perspectiva
que eles defendem, né, sobre o tema, na questão do genocídio, das matanças do Antigo Testamento e como que nós, cristãos, podemos legitimar esse Deus, pregar, falar sobre ele e tudo mais, ainda que com essas histórias e como entender isso. No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre essa perspectiva, a leitura do texto, as histórias, como organizar isso. E neste bloco, eu quero trazer o pastor James, que vai começar, depois o reverendo Amaury, isso mais para o nosso tempo, meus irmãos. Como é que hoje nós vamos entender esses textos, ler esses textos, nos aproximar deles? Teve mudança? Foi atualizado? Só que esse é um termo que não é muito bom usar, né? Dá uma polêmica aí. É verdade. E aí, pastor James, como é que isso funciona pra gente hoje? Olha, legal. Inclusive, eu gostei muito, né, da última fala tanto do Zé quanto do reverendo Amaury sobre o mistério. Eu sou né? O reverendo Amaury falou que existe uma determinação para aquilo, mas que no decurso Deus, existe uma liberdade do pecar. Aquela ação não está sendo influenciada diretamente por Deus. Eles estão oferecendo crianças, mas não é Deus que está determinando aquele sacrifício. Tem uma determinação prévia, mas as ações do decurso da maldade não são particularidade das ações de Deus. Sim, oriundas dele. Não são oriundas dele. Isso é muito interessante, porque para o inverso é muito próximo do arminianismo, né? No inverso, para a salvação, Deus determina a salvação da humanidade e as ações do ser humano, né, vão sendo somadas ali, né? Então, do inverso seria mais ou menos aquilo que fala o arminianismo. Mas no Novo Testamento, e aqui é um choque de realidade quando a gente vê que Jesus não é diferente de Deus nessa perspectiva do Antigo Testamento. Quando a gente olha para Mateus capítulo 5, início do Sermão do Monte, Jesus está falando de guerra, Jesus está falando de morte, Jesus está falando de violência. Mas agora a violência não é mais externa, a violência agora é interna. A morte agora que ele fala é a morte interna, é você crucificar a sua vontade. E aí tem um texto que eu acho muito interessante, que a gente tenta alegorizar esse texto, mas de fato, se você olhar no cronograma da leitura, Jesus vem falando de coisas, se você olhar para o teu irmão, a questão do adultério, se você desejar, fala do adultério, mas se você já desejar a mulher, antes você já pecou no teu coração, já vem trazendo a responsabilidade para o interior e a gente trata isso como literal. Aí chega um texto que a gente, não é literal, que é: se teu olho te escandalize, arranque-o, porque é melhor entrar no céu faltando um olho do que perecer com todos. E isso a gente, isso aqui Jesus usou uma alegoria, agora Jesus usou uma figura de linguagem, mas a minha percepção é que Jesus de fato chega e fala: arranca. Porque a santidade, a perspectiva de Cristo e o Deus do Antigo Testamento, agora eu vejo aqui nesse texto: arranca, porque o meu negócio é com a santidade. Arranca o olho. Mas a violência é contra a mim mesmo. Eu falo, mas é isso que eu quero. Agora, é claro que Cristo provoca a reflexão em quem está ouvindo, porque se você é corajoso o suficiente para arrancar um olho para se santificar, então tenta primeiro se santificar com os teus 2 olhos. Né? Então, mas ele literalmente está falando: arranca o teu braço, faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu faltando um membro do que perecer no inferno com todos os seus membros. Você vê que essa é uma perspectiva violenta, de mortificar a carne, de trazer um comportamento. E aí, essa questão bélica do Antigo Testamento é jogado tudo para dentro do ser humano. A guerra agora é contra a nossa carne. A guerra agora é contra os nossos desejos. É a batalha intensa, crucificar, matar os desejos, destruir, eliminar, para externar aquilo que é amor, graça divina. Com o meu irmão é amor, mas a guerra acontece aqui dentro, a violência acontece aqui dentro. Né? Antes de eu fazer alguma coisa contra você, olho por olho, dente por dente, Jesus fala: primeiro, faça uma guerra aqui no interior. Porque quando você fizer essa guerra, quando você eliminar esse inimigo aqui dentro, quando você destruir esse inimigo, quando você olhar para o teu irmão, você vai conseguir enxergar da forma como Deus enxerga, amor. Então, é essa perspectiva que eu tenho. Quando vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo também fala nessa perspectiva, né? Crucifique a carne para fazer viver o espírito, né? Enfim, dessa questão de matar a carne, de ser violento, de fazer guerra no interior, para externar agora, inclusive para o meu inimigo. Sim.
da forma como Deus enxerga. Sim, boa. E aí, Reverendo Maurício, como é que funciona isso na nossa leitura hoje, da nossa perspectiva, esses textos mais violentos, assim, da Escritura Sagrada? Teve realmente uma ressignificação, uma reestruturação a partir de Jesus? Então, eles não tiveram nenhuma ressignificação, eles têm uma função, né, cristológica desde lá. Ali o que o texto está mostrando? Que o pecado fatalmente nos leva ao juízo, que o pecado fatalmente nos leva à rejeição divina, à punição divina. E o texto lá está dizendo que sem a aliança com Deus, sem compreender Deus, sem a salvação, a humanidade está fadada ao que Sodoma e Gomorra experimentou, ao que a humanidade pré-diluviana experimentou, ao que o povo cananeu experimentou e até o próprio povo judeu, porque não obedeceu Deus, foi depois punido por Deus com o cativeiro, ou seja, o próprio Israel sofreu o que fez, porque se comportou como o povo que Deus o mandou punir. E quando Deus manda punir, é até na perspectiva, o James leu ali, né, quando o texto diz que esse povo seduzirá vocês, e vocês farão o que eles fazem. E Deus está dizendo, se vocês fizerem o que eles fazem, eu tratarei vocês como eu os tratei. Exatamente. A consequência será igual. Então, e eles fizeram exatamente, não exterminaram, mantiveram ali, tomaram quem não era para tomar. A única outra situação é lá em Samuel 15, quando Deus diz para o Saul também fazer a mesma coisa com os amalequitas. Saul não fez, capturou o rei, sobraram outros, e é interessante, no capítulo 15, os amalequitas não são exterminados. No capítulo 30, os amalequitas atacam Ziclag e incendeiam a cidade e roubam a mulher de Davi, as mulheres e filhos dos soldados de Davi. Por quê? O amalequita era um povo assim, pirata. Eles eram meio nômades e eles andavam de cidade em cidade, saqueando, matando crianças, matando mulher. E quando Deus manda exterminar, ou seja, é Deus dizendo, eles receberão o que eles dão. Né? Ou seja, é uma sentença de juízo, e não é um juízo rápido, ou seja, ainda tem uma paciência divina até uma hora que Deus diz, agora chega, acaba com isso. Então Deus usa um povo para punir o outro, que é a grande inquietação do profeta Abacuque, né? Sim. A grande inquietação de Abacuque é essa. Vai mandar a Babilônia. Vai mandar a Babilônia aqui. Mas como, Deus? E Deus diz, não, mas depois eu punirei a Babilônia. Calma que depois eu vou acertar. Ou seja, eu acerto as contas com ele. Ou seja, Deus tem que fazer essa gestão da história. Sim. E nem sempre nós compreenderemos isso, mas há preceitos, há princípios imutáveis, que Deus é bom, é amor. O Deus do Velho Testamento é misericordioso, é um Deus bondoso. Não existe essa coisa, Deus do Velho, Deus do Novo, é o mesmo Deus, com a mesma graça, com a mesma bondade, a mesma misericórdia. Tanto é que no Novo, Ananias e Safira foram mortos. Por quê? Mais uma vez, iam disseminar uma religiosidade falsa na igreja. Para preservar a comunidade, Deus é duro com Ananias e Safira e eles morrem. Não é morte espiritual, não, é morte. Caíram mortos, foram sepultados. Né? Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. Por quê? Deus está dizendo assim, olha, tem um movimento do Espírito Santo na igreja de Jerusalém, construindo a igreja, e o que Ananias e Safira fazem, destrói a igreja. Vão na contramão do que o Espírito Santo está fazendo. Deus te tira da frente. Sim. Ou seja, esse é o Deus do Velho e do Novo Testamento, que é bom, mas é justo. O autor de Hebreus diz, ele é fogo consumidor, né? Que dura coisa é cair na mão desse Deus vivo, mas a melhor coisa que tem é a mão de Deus, a pior coisa que tem é a mão de Deus. Se eu estou quebrantado, alinhado com a vontade dele, não tem lugar melhor. Mas se eu quero me rebelar contra ele, não tem lugar pior. Mas isso é ser Deus. Sim. E a essência da fé bíblica é entender que Deus é Deus e eu sou criatura, ele é juiz, eu súdito, eu estou nas mãos dele e ele não fará nada errado. Ele julgará perfeitamente. E eu posso confiar nele e não no meu próprio senso de justiça, porque ele é equivocado, corrompido. Eu acho que esse é o grande dilema do tema, porque a gente quer colocar o nosso senso de justiça. Fez isso, que dó. Não precisar. Mas a perspectiva é nossa, né? E é uma coisa que eu sempre comento, essa é a grande dificuldade da teologia, do teólogo, do estudioso bíblico.
porque nós vamos olhar as situações a partir da nossa perspectiva. Mas esse exemplo de Ananias e Safira eu acho que é emblemático, porque pouca gente fala de problema ali, né? Ih, olha lá Deus, olha que maldoso. Não, né? Todo mundo entende. Talvez é um entendimento que falte nos outros textos. Irmãos, infelizmente, nós vamos caminhando para o final do programa. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Mas eu quero reservar agora 3 minutos, mais ou menos, para as considerações finais, principalmente para uma aplicação para quem nos assiste, do tema que nós tratamos e de como fortalecer a fé, mesmo diante de textos difíceis para a nossa leitura. Pastor James começa, a Reverenda Mauri encerra o programa, então, por favor. Olha, eu fico muito grato, quero usar um trecho dessa minha fala para agradecer ao Reverendo Mauri, né, que é um homem de extrema sabedoria, né? Ainda sou criança perto da trajetória que esse homem tem aí, de experiência e tudo, né? Então é um privilégio enorme debater e conversar. Não foi nenhum debate, né? Tem pontos evidentemente divergentes, mas é uma conversa sobre um tema que é de consenso ali comum em diversos aspectos. A minha recomendação é: o Antigo Testamento revela Deus, mas a revelação plena de Deus vem no Novo Testamento, com Cristo. Para Filipe, Jesus fala: ora, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e você me pergunta, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, para quem tem esses dilemas, essas questões, essas dúvidas, precisa primeiro conhecer o Deus do Antigo Testamento a partir de Jesus. De quem ele é. Aí entendemos que lá no Antigo Testamento era amor. A partir de Cristo, entendemos que ali era a justiça divina. Nós entendemos as características de Deus a partir do Cristo revelado à humanidade, que é amor, essa justiça, os casos que mencionamos, a maneira como Jesus aborda, a questão dele não abrir mão da santidade, da sua justiça, de mesmo num Novo Testamento, numa nova aliança, ele traz a responsabilidade agora não mais externa, não apenas mais física, a olho externo, mas uma responsabilidade interna, mais reservada, um compromisso interno, um compromisso ético e moral que não é apenas visível, assim como os fariseus, os saduceus da época, né, que cumpriam a lei apenas externamente, mas era como sepulcros caiados, né, como túmulos, né, cheio de imundícias internas. Não, Jesus agora santifica e quer que o interior do ser humano seja santificado, que seja restaurado, para que as ações externas manifestem aquilo que está dentro. Temos, porém, agora o nosso tesouro em vaso de barro, né, para que a excelência do poder seja dele. Então, nós somos esse recipiente da glória de Deus agora, o Espírito Santo de Deus habita em nós e as nossas ações externas revelam aquilo que agora está dentro no trabalho de Cristo. Então, precisamos conhecer esse trabalho e esse amor de Cristo, esse amor de Deus que perpassa a história, que está em desenvolvimento no Antigo Testamento e que é revelado em sua plenitude no Novo. Então, se você olhar apenas, ali agora, uau, olha como Deus é severo, e não. Conheça primeiro Jesus. Para concluir, pastor, por favor. Né? Jesus. Porque Jesus é amor e nele está revelado amor e justiça. Muito obrigado, pastor Jaime. Desculpa cortar o raciocínio, mas é que, principalmente nesse bloco, embora, que o tempo é urgente. Graças a Deus. Deus Continue abençoando sua vida, seu ministério. Obrigado novamente pelo carinho. Feliz Natal, um bom ano novo. Que maravilha. Que Deus abençoe demais. Muito obrigado nesse para você momento também. de festa, né, nas nossas igrejas também, é um momento super importante. Quero te encontrar aqui de novo em 2025. Hein? Maravilha. Conto com a sua participação. Opa. Os contatos do pastor James à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Reverenda Mauri, 3 minutinhos aí para as conclusões. Então, aqui, entendo que fica de uma leitura de um texto bíblico difícil como esse, né, que nos coloca em tanto desconforto, que é quando Deus... E por vezes as pessoas se incomodam muito com o texto de Deuteronômio, com o texto de Samuel, 1 Samuel 15. Mas é o mesmo desconforto de Gênesis, quando Deus manda um grande dilúvio. Imaginar aquele cenário de crianças, mulheres ali, né, sendo afogados naquela água, pensar em Sodoma e Gomorra, que a cidade, de repente... sucumbida debaixo de uma chuva, como diz o texto bíblico, né, de fogo, enxofre, ou seja, uma espécie de erupção vulcânica ali, derramando aquela lava toda sobre a cidade.
E vários outros momentos, né? Pensar na própria queda de Jerusalém, quando Deus, no seu juízo sobre Israel, julga aquela nação e ela também sofre aquela consequência de seus pecados, seus erros. Mas é esse o Deus que está sendo revelado nas Escrituras, né? E interessante aqui o caminho que o James está apontando, né? De você conhecer Deus pela vertente de Jesus. E às vezes as pessoas não entendem bem o que é isso, né? Agora, a gente tem que sempre lembrar, Jesus em Apocalipse é apresentado como aquele que passa a foice nas uvas, joga a uva do lado de fora da cidade, no lagar, e vai lá e pisa a uva, seu manto, o capítulo 19, vai dizer que o manto estava tinto de sangue. Pensar na roupa branca de Jesus suja de sangue. Não, é isso mesmo. A Bíblia está revelando um Deus de justiça, um Deus juiz supremo que não será indolente com o pecado humano, que não será cúmplice das maldades humanas. A coisa mais perigosa que se pode fazer e se tem feito nos nossos dias é relativizar a justiça de Deus em nome do amor de Deus. Não, não. Esse Deus é amor, esse Deus é graça, esse Deus é misericórdia, mas Ele é juiz. Ele, o tempo inteiro, a Bíblia está dizendo: salvará os que creem, condenará os que não creem. Às vezes a gente tem o debate calvinismo e arminianismo no meio evangélico, mas é uma fé só, ou seja, somos unânimes em dizer assim, o final é quem creu foi salvo e quem não creu foi condenado e ponto final. E é só esse cristianismo que existe, é só esse evangelho que existe, é só essa mensagem que existe. E assim como Deus esteve lidando com os povos no Velho Testamento, Ele lida com os povos hoje. E essa terra aqui está debaixo, né, de um comando supremo de Deus. Então, primeiro, você tem que se alinhar a sua vida com a seriedade e a santidade de Deus. Segundo, você pode descansar seu coração que esse Deus que governa a história é justo juiz e julgará e fará justiça. Não quieta teu coração, descanse em Deus. Não queira fazer justiça, deixa que Ele fará sabiamente a seu tempo. E, enquanto isso, traga a sua vida a Ele, seja fiel a Ele, porque a graça de Deus te recebe amorosamente. Muito obrigado, reverendo. Talvez a questão mais difícil para o cristão fazer é aquietar o coração. Gente, como esse coração é danado e quer fazer tudo e tomar conta de tudo. Mas obrigado, meu irmão, pelas palavras, obrigado pelo carinho com o Vejam Só. Que Deus continue abençoando muito o seu ministério, a vida da igreja, nesse ano que já está às portas aí, se inicia. Em 2025 eu te espero por aqui de novo. Vai abandonar a gente não, hein? Quero ver você aqui. E os contatos do reverendo Amaury, da Igreja da Penha, à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos colocar a enquete aí, o resultado, para a gente poder encerrar o programa antes que eu estoure o tempo. A pergunta foi: Deus é justo ao ordenar a destruição de nações inteiras? 42% escolheram a primeira opção. Sim, Deus é justo, pois sua natureza é santa. 42%. 49% disseram que sim, ele é justo, mas ele dá às nações a chance do arrependimento. E 9% foram lá no difícil de entender, o famoso não sei. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho. É fundamental a sua participação aqui no Vejam Só. A edição de hoje fica por aqui, tá bom? Amanhã nós estamos de volta, se Deus permitir, com mais um Vejam Só. E agora você fica aí com o Jornal Toda Hora, meu amigo Ismael Nascimento, comandando as notícias que foram durante o dia e que, obviamente, vão ser para o dia que se inicia também. Um forte abraço e até a próxima!